meninos! Preparados para mais uma aula? Vamos lá! Hoje, aula com o 6º ano, com conteúdo números primos e números compostos. Professora, números primos? Existem números irmãos também? Será que existem números irmãos? Números primos? Vamos ver. Vamos lá, vem comigo. Então, primeiro, pares. O que são números pares? Vamos imaginar aí alguma coisa que tem na sua casa que é par. Um par de meia, um par de luvas, par de sandálias, tá? Alguns objetos do nosso dia a dia nós encontramos em pares de 2, certo? De 2 em 2, tá? Então, por quê? Porque são utilidades que nós temos no nosso dia a dia que tem essa paridade, os 2, tá certo? Então, por que par de sandália? Porque temos 2 pés. Por que pares de luvas? Porque temos 2 mãos, tá certo? Porque temos pares de brinco? Porque temos 2 orelhas, tá certo? Então, esses são chamados de pares, que são um conjuntinho formado ó, de 2 em 2, tá? Então, vamos juntar aí, juntando os pares. Aqui nós vemos primeiro uma maçã. E à medida que a tia Tati aqui for apertando aqui ó, o aparelho, vai aparecer mais maçãs, tá? Então, nós vamos juntar de pares em pares essas maçãs, tá? Vamos ver quantos pares vão ser formados. Quantos pares, professoras? De 2 em 2, tá? De 2 em 2 maçãs. Vamos lá. Nós já temos uma maçã. Vou apertar aqui para ver quantas vão aparecer. Apareceu mais uma. 1 mais 1. 2. 2 formou um par, certo? Um parzinho de maçã. Vou apertar aqui para ver se aparece mais maçãs. Apareceu uma, vou apertar de novo. Aí eu pergunto a você, eu tenho um par, formei um par. Apareceu mais uma maçã. Essa uma maçã aqui formou um par? Não, porque para formar um par vai precisar de outra maçã, tá certo? Vou apertar aqui para ver se aparece mais maçãs. Apareceu mais uma maçã. Então, eu tenho aqui, ó, 2 maçãs, um par. 2 maçãs, 2 pares de maçã. Vou apertar de novo para ver se aparece outra maçã. Não apareceu maçã, apareceu banana. Vamos ver se aparece mais bananas e vamos ver quantos pares de bananas vão formar aqui? Mais uma banana. Formei um par. Um par, 2 maçãs. Ou 2 bananas. Outra banana. Mais uma, vamos contar. 1, 2 bananas. Um par. 1, 2 bananas, 2 pares de bananas. Vou apertar e vou ver se aparece mais alguma banana. Apareceu mais uma. Será? Eu tenho um par, 2 pares. E essa aqui sozinha vai formar um par? Não, não vai formar um par. Ela vai ficar sozinha, tá certo? Então, com isso, 1, 2, 3, 4. 4 é um número par, tá? Vamos contar agora as bananas. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou uma banana. Isso quer dizer o quê? 5. Será que 5 é um número par? 5 não é número par. Por quê?
Porque sobrou uma. E só é número par quando forma, ó, esses parezinhos, esses casaizinhos de 2 em 2. Se sobrar, ele não é considerado número par, tá certo? Ele é considerado o quê, tia? Ele é considerado um número ímpar. E a gente vai ver isso um pouquinho lá na frente, tá certo? Vamos continuar. Então, aqui, ó, lá do final a gente vai cantar. Vocês vão me ver cantar, tá certo? Não canto bem, mas se vocês aprenderem comigo, eu tenho certeza que vai ficar bonitinho, tá? Então, vamos lá. Então, quais são os números pares? São os números que terminam aqui, ó, em 0, em 2, em 4, em 6 e em 8, tá? Então, todos os números que terminam com esses númerozinhos aí, eles são considerados números pares. Eu deixei alguns aí só para a gente testar, tá? Então, eu tenho aqui o número 100. O número 100 termina com 0. Se termina com 0, ele é um número par. Agora, o número 123. 123 termina com o número 3. O número 3 está aqui na listinha dos números pares? Não. Se ele não está, ele não é considerado um número par, certo? Então, 123 não é número par. Vamos para o próximo número. 34 é um número par? É, porque 34 termina com o número 4 e 4 está aqui na listinha dos números pares. O outro número, ó, que ficou aqui em cima, ele não pulou, não ficou aqui embaixo, tá? Então, 1247. Terminou no número 7. 7 está aqui nessa listinha de número? Não. Se ele não está na listinha de números pares, ele não é considerado um número par. Por que não é um número par? Porque quando a gente vai juntar de 2 em 2, um vai ficar sobrando e não pode sobrar. Para ele ser considerado par, não pode sobrar, ok? Vamos lá. Então, os números que sobram, esses números que não são pares, eles são o quê? Eles são ímpares, tá certo? E quem está nesse conjuntinho de números ímpares? Os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, tá certo? São números que, se eu for juntando de 2 em 2, vai sobrar 1. E se sobrar 1, ele não é par. Se ele não é par, ele é ímpar. Então, com isso, a gente canta uma musicazinha, tá certo? Então, como é essa música? Vamos brincar de número par e ímpar. Vamos brincar de número par e ímpar. 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, 6 é par, 7 é ímpar, 8 é par, 9 é ímpar, 10 é par. Vamos brincar de número par e ímpar. Então, com isso, a gente aprende cantando e a gente aprende brincando também, tá certo? Então, essa brincadeira eu fazia muito com meu irmão, tá certo? Principalmente na hora de escolher quem ia começar uma brincadeira primeiro. Vamos lá? Quem escolhe? Um é par, o outro é ímpar. E a gente mostrava o dedinho. Então, a gente sempre contava. 1 é par, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par. E onde parasse, ou ímpar ou par, era aquele que ia começar. Tá certo? Então, tem como a gente aprender brincando. Então, aí em casa, vocês dão um replay e podem cantar também, tá certo? Tia Tati não canta muito bem, mas aposto que você canta melhor que eu, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Então,
Então, a gente já conheceu os números pares, a gente já conheceu os números ímpares, agora a gente vai conhecer os números primos, tá certo? E quem são esses números primos? São números que só podem ser divididos por um e por ele mesmo. Ou seja, ele só vai ter 2 divisores, nada mais do que isso. Só 2 divisores. Quem são eles? Tia Tati separou aqui, ó, os números até o número 100, de 1 até o 100, tá certo? Desse conjuntinho de números, de 1 até o 100, quem ali no meio são os números primos. Então, quais são eles? Eu vou só dizer alguns, eu não vou dizer todos, tá? Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 23 e por aí vai, tá certo? Então, esses números são os mais conhecidos e são os que vamos utilizar daqui a pouquinho, tá certo? E, professora, se os números primos só podem ser divididos por um e por ele mesmo, e os números que podem ser divididos por mais de 2 números, como são chamados esses números? Esses números são chamados de números compostos, tá certo? Eles são divisíveis por mais de 2 números, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho o número 4. O 4 eu posso dividir por 1, por 2 e por 4. Então, eu já tenho 3 opções de divisão para o número 4. Então, 4 não é número primo. Se ele não é número primo, ele é um número composto, tá certo? Além dele ser composto, ele é um número par, ok? Coloquei aqui, ó, o exemplo do 4 e um exemplo do 10. Quais os números que podem dividir 10? O número 1, que aliás o número 1 pode dividir todos os números, tá certo? O número 2, porque 10 é par, terminou em 0. O número 5, porque 10 é múltiplo de 5. 5 mais 5 é 10. E o próprio número 10, tá certo? Então, eu tenho quantas opções de divisões para o número 10? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 opções de divisões para o número 10. Então, o número, se ele tiver mais de 2 opções de divisões, ele é um número composto. Se esse número só tiver 2 opções de divisões, ele é um número primo, certo? Vamos lá, vamos para o exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, os números de 1 a 100. Esses conjuntinhos de números aí são chamados de crivo de Eratóstenes. Olha que nome difícil, mas é fácil da gente resolver. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai pintar aí, ó, todos os números pares, tá certo? Todos os números que terminam em 2, 4, 6, 8 e terminam em 0, tá certo? Vamos pintar eles aqui, ó. Ó, tia Tati pintou, tá certo? Tia Tati pintou de laranja. E tia Tati também vai pintar os múltiplos de 3, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7. O que sobrar serão os números primos. Professora, por que a senhora vai começar com 2, com 3, com 5 e com 7? Porque são os números principais primos, tá certo? Então, olha aqui, ó. Tia Tati pintou, deixou bem colorido para vocês. Os números pares são os laranjas, os números múltiplos de 3 são verde, os múltiplos de 5 são azul e os múltiplos de 7 tá em roxinho aí, ó. Então, os números que sobraram aí são os números primos de 2 até o 100, tá certo? De 1 até o 100. Professora, eu notei que a senhora riscou o número 1. Por quê? Porque 1 divide todos os números, tá certo, gente? Então, 1 não entra na listinha, porque 1 divide qualquer número, tá? Então, olha aí. Quais são os números primos principais? 2, 3, 5, 7. Porque são os unitários.
e os demais são dezenas, tá certo? Então, circulei os unitários, primos, e o que sobraram foram as dezenas primos, tá certo? Então, está aí o crivo de Eratóstenes, tá? Bem colorido para vocês. E onde usamos esses números primos? Nós usamos na fatoração, tá certo, gente? Professora, onde é que eu vou usar essa fatoração? É uma decomposição do número, tá certo? Como é que esse número foi formado? Por exemplo, o número 20. Vamos dar um exemplo, tá? O número 20. Então, o número 20, ele é formado por quê? Pelo número 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu faço uma decomposição em multiplicação do número 20. Então, a fatoração é isso. É uma forma diferente de expressar um número maior, tá certo? Vamos lá, vamos ver esse número 12, tá? Esse número 12 aqui, qual é a fatoração dele? Então, o 12 eu posso dividir por 2. Por quê? Porque 12 é par, tá? 12 termina com 2. E eu posso dividir por 2, que é par. E o 2 também é um número primo, tá? Então, 12 dividido para 2 é quanto? É 6. 6 ainda é um número par. Se é um número par, eu posso dividir por 2. 6 dividido para 2 é 3. 3 eu só posso dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. Na fatoração, quando terminar em 1 a minha divisão, isso quer dizer que minha fatoração acabou. O que eu vou fazer agora, tia? O que eu vou fazer é só colocar os números que eu usei, tá? Então, quais foram os números que eu usei? Eu usei o 2 uma vez, usei outro 2 e usei o 3. Só isso, tá certo? Para provar para vocês que essa decomposição é o número 12, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 2 vezes 2 vezes 3 é o próprio número 12, mas escrito de uma forma fatorada, tá certo? Escrito de uma forma diferente, tá? Que forma diferente é essa? Usando os números primos. Vamos agora fazer com 140. 140 termina com 0, então é um número par. Se é par, posso dividir por 2, tá certo? Mas, professora, eu posso dividir por outro número. A gente tem que dividir por números primos, tá certo? Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Dividir por números primos. 140 dividido para 2, 70. 70 ainda é par. Posso dividir por 2, vai dar 35. 35 não é par, terminou em 5. Posso dividir por 5. 35 dividido por 5, 7. 7 é número primo, só posso dividir por ele mesmo. Vou usar o 7, a resposta é 1. Terminou em 1, minha fatoração acabou. O que eu vou fazer agora? Eu só vou colocar os números que eu usei na minha fatoração. Usei um número 2, usei outro número 2, usei o número 5 e usei o número 7. Ok? Então, essa aqui é a minha forma fatorada. De que número? 170, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140, tá certo? Vamos pro próximo. Outro lugar que nós utilizamos os números primos. MMC. MMC, lembra aquele MM de chocolate, não é? É quase isso. Então, vamos lá. O MMC é o mínimo múltiplo comum. O que é isso, professora? São os múltiplos dos números. É ele mais ele mesmo, sempre, tá? Então, eu botei aqui o exemplo do 2. Então, a gente vai somar de 2 em 2, tá? Então, eu tenho 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2,
8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 14, 16, 18, 20. Agora é de 3 em 3, que são os múltiplos de 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. Depois, 21 e 24. E assim vai, porque os números são infinitos. Agora, os múltiplos de 4. É de 4 em 4. Então, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20, depois 24, depois 28. Tá certo? Então, eu já descobri os múltiplos. Agora, o mínimo e comum. Mínimo é o menor, né? Comum é o que ele vai ter igual ao outro. Vamos lá. Eu coloquei aqui o MMC de 2 e 3. Então, vamos olhar para os múltiplos de 2 e vamos olhar para os múltiplos de 3, tá? Qual é o menor múltiplo que o 2 e o 3 têm igual? Tem em comum. Igual, igual, igual. Que número é esse? Vamos olhar para aqui e para aqui. Diz aí para mim aí, para eu escutar daqui. Isso, o número 6. Tá certo? Não é fácil? Agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos encontrar o MMC de 2 e 4. Vamos olhar para aqui, ó, os múltiplos de 2 e agora os múltiplos de 4. Qual o número que tem aqui e aqui embaixo ao mesmo tempo? E tem que ser o menor. Muito bem, é o número 4. E agora, só para a gente terminar, o MMC de 3 e 4. Tem 3 e tem 4 ao mesmo tempo. É o menor, tá, gente? Isso é o número 12. Muito bem, então é fácil, né? Vamos ver outra forma de fazer. Outra forma de fazer é usando fatoração, tá certo? Eu usei aqui, ó, o número 3 e o número 4, que a gente usou lá atrás, tá? Então, o 4 é número par, eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. O 3 eu não posso dividir porque sobra. Então, eu repito ele, tá? Vou continuar dividindo 2, que eu consigo dividir. 2 dividido por 2, 1. Terminou em 1, acabei de dividir o número 2. Agora eu vou dividir o número 3. 3 dividido para 3 é 1. Olha, a gente terminou nossa fatoração, ó. 1 e 1. Então, acabou nossa fatoração. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos ver os números que nós usamos nessa fatoração. Usamos quem? Usamos o 2, usamos outro 2 e usamos o 3. Agora a gente vai multiplicar esses números, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o meu MMC de quem? De 3 e 4. Tá certo? Vamos para outro exemplo e aí a gente encerra o MMC. O MMC de 5 e 6. 6 é número par, então eu posso dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. O 5 eu não posso dividir por 2, porque 5 é um número primo e só pode ser dividido por ele mesmo. Quando eu não consigo dividir, o que é que eu faço? Repito, tá certo? Então, ficou 5 e 3. Vou dividir por 3 primeiro. 3 dividido por 3, 1. Terminei de dividir o 3, agora só falta o 5. 5 não posso dividir? Repete. 5 só posso dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. Terminou em 1, acabou minha fatoração. Então, agora o que é que eu vou fazer? Vou repetir os números que eu usei. Usei o 2, usei o 3, usei o 5. Agora eu vou multiplicar esses valores. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30.
Então, 30 é o MMC de 5 e 6, tá certo? Então, é a nossa fatoração, é como a gente usa os nossos números primos, tá certo? Vamos para mais um método que a gente usa os números primos? Onde a gente usa os números primos agora? Em MDC. E o que é MDC? É o máximo divisor comum, tá certo? Então, o que é o máximo divisor comum? São os divisores. Se antes eu usava os múltiplos, agora eu uso os divisores, tá certo? Então, quais os números que dividem 20? 1 divide 20, 2 divide 20, 4 divide 20, 5 divide 20, 10 divide 20 e 20 divide ele mesmo, tá certo? Então, vou fazer a mesma coisa aqui com 15 e com o 10, tá? Então, vamos olhar agora para o número 20 e para o número 10. Qual é o maior número que você está vendo aqui, ó, na listinha de divisores de 20 e de 10? Muito bem, esse número é o número 10. Então, 10 é o máximo divisor comum, é o MDC. Vamos olhar agora para o 20 e o 15. Na listinha do 20 e na listinha do 15, qual é o maior número que tem nos dois? Muito bem, é o número 5. Então, 5 é o MDC, tá? de 20 e 15. Vamos agora para o último, 10 e 15. Qual é o máximo divisor comum de 10 e de 15? Muito bem, é o 5 também. Agora vamos para outra forma de encontrar esse MDC? Vamos lá. Olha, usando fatoração. Tá certo, gente? E aqui eu usei outro exemplo. Eu usei o número 40 e usei o número 100. Vamos fatorar esse número. 40 é par, posso dividir por 2, que vai dar 20. 20 é par, posso dividir por 2, que vai dar 10. 10 é par, posso dividir por 2, que vai dar 5. 5 é primo, só pode ser dividido por ele mesmo, então vai dar 1. Guarda ele aqui, tá certo? Guarda ele aí, que daqui a pouco a gente vai usar ele. Vamos fatorar agora o 100. 100 é par, posso dividir por 2, 50. 50 é par, posso dividir por 2, vai dar 25. 25 não é par, mas termina em 5, posso dividir por 5, vai dar 5. 5 é primo, só pode ser dividido por ele mesmo e vai dar 1, tá certo? Agora, o que é para fazer, tia? Vocês vão comparar quais foram os números que eu usei para fatorar aqui, ó, o 40 e quais os números que eu usei para fatorar o 100. Tem que ser os números iguais, tá certo? De cara, ó, eu já tô vendo aqui um número. Que número é esse? O 2. Eu usei uma vez o número 2, mas foi só uma vez que eu usei o número 2 ou tem mais? Tem mais, tia? Olha, usei outro número 2 e usei mais, usei outro número, que foi o número 5. Então, os números os divisores que 40 e 100 têm em comum é quem? O 2 e o 5. E agora eu vou multiplicar esses valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, essa é a resposta. O MDC de 40 e 100 é 20. Último exemplo. Fatorei aqui o número 18, ó. Por 2 deu 9, por 3 deu 3, por 3 deu 1. 24 dividindo por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Vamos comparar agora quais os números que eu fatorei de 18 e quais os números que eu fatorei de 24 que eles têm em comum. Olha, que eu tô vendo que já tem coleguinha aí acertando. O 2 e agora?
o 3 só, tá certo? Então, usei o 2, usei o 3. 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o MDC de 18 e 24. Tá certo, gente? Então, um prazer ter vocês aqui, ó, na minha aula, tá certo? Muito obrigada. E vamos para a frase. Para fazer uma criança crescer feliz, são necessárias duas coisas: amor e educação. Então, meninos, tchau, até a próxima aula!